Glória a Deus. Obrigado a todos aí por esse louvor. Os irmãos podem se assentar e atentem para a melhor parte, que é a palavra de Deus. Maravilha. Pastor Berg, eu chamo ele assim por um pedacinho do nome, porque a gente tem uma certa intimidade, né? Então é Lindenberg, mas o pastor Berg a gente já se conhece muito, e ele vai ministrar a palavra de Deus para vocês. Após a palavra, rapidamente nós estaremos dando poucos minutos fazendo o fechamento. Meus irmãos, Pai do Senhor, dormiram bem? Glória a Deus. Quero externar minha alegria de estar aqui com vocês, participar dessa conferência missionária e algo que toca muito meu coração, falar sobre missões. Mas antes eu queria fazer alguns agradecimentos aqui ao nosso pastor presidente, pastor Clementino de Oliveira Barbosa. Fiz questão de anotar o nome todo para não errar. E assim, um homem da sua idade, trabalhando com tanto vigor, com tanta vontade, a gente sente o desejo de não parar, né? De lutar mais e ver que o Senhor é um espelho para todos nós. Eu me alegro muito com a sua vida. Fico feliz de ter conhecido alguém tão nobre como o Senhor nesse lugar. Aos pastores presentes, principalmente o pastor Jailson de Oliveira, que, meu amigo, faz 24 anos que eu não vi o pastor Jailson. A gente se viu num trabalho de cruzadas dentro da igreja, onde Deus estava operando bastante, curando pessoas, libertando, batizando com o Espírito Santo. E de lá para cá a vida seguiu, cada um foi para um lado, e hoje me encontrei com ele de novo. Estava falando com ele apenas de ouvir falar, aí meus olhos viram ele quando eu cheguei aqui. Agradecer também ao pastor Paulo Carlaquian, que me deixou meio assim alegre em ver um homem também nessa idade, na sua batalha, com tanto desejo de evangelizar, de ganhar almas, de fazer a obra, coisa que era para os jovens, né? Os jovens que deviam estar nessa força toda, mas quem dera se não fosse os mais antigos para incentivar os jovens. Por isso que a Bíblia tem 2 testamentos, tem o velho e tem o novo, né? E um sem o outro não funciona, tem que ter os 2. Então, muito bom poder estar aqui com vocês. Eu sou pastor Lindenberg Silva, eu já sou da casa também, que eu sou de Madureira, lá da central lá de Madureira, Carolina Machado, e eu hoje represento aqui o bispo Abner Ferreira, que é o meu bispo, meu pastor presidente de lá. Eu sou escritor da revista Betel há mais de 15 anos e trabalho confeccionando essa revista que está na sua mão todos esses anos, e com muito esmero, com muito carinho, para que a gente possa transmitir sempre o que é a verdade e o que é a palavra de Deus. Eu tenho alguns livros ali, já escrevi mais de 50 livros, não dá para carregar todos os temas, porque senão fica difícil, mas a gente carrega alguns para que as pessoas possam saborear e ter um material importante para poder trabalhar. Eu trouxe aqui alguns, vou falar aqui uns 2 minutinhos, senão depois não tem mais como falar. Eu tenho esse livro chamado Discipulado, eu botei a sigla aqui TSD, em homenagem a um amigo aqui de São Paulo, que significa Tempo a Sós com Deus. Esse livro eu retrato todo o modelo de evangelismo, a forma, como você se torna um discípulo, e principalmente uma coisa que eu vim descobrir depois de mais de 30 anos. Eu descobri como foi a forma que Jesus trabalhou na vida dos discípulos, como ele trabalhou os 3 anos, e trabalhou os discípulos em 3 chamados: vinde, vede, vinde que vos farei, e fica comigo. Um levou um dia, o outro levou 10 meses e a outra parte levou 2 anos. Quando ele encontra lá em Mateus 4,19, diz: vinde a mim que vos farei pescadores de homens. Ele está dizendo o seguinte: eu não posso cobrar de você uma coisa que eu não ensinei. Então, primeiro eu tenho que fazer você se tornar um conhecedor de mim, para depois você anunciar o que sabe de mim. E é muito interessante porque esses homens aparentemente foram transformados.
Porém, faltou uma coisa na vida deles, que quando Jesus voltou e passou 40 dias, depois de ressurreto, ele falou: está faltando uma coisa ainda para vocês, está faltando o Espírito Santo. E sem isso, não tem como a gente fazer nada. Na verdade, nem subsistir na presença de Deus sem o Espírito Santo na nossa vida. Sem Ele não estaríamos aqui. É Ele quem convence do pecado, da justiça, do juízo e nos revela as profundezas de Deus, né? Eu tenho outro livro chamado É Chegado o Tempo do Fim, está sendo usado pelos alunos de escatologia lá no Rio de Janeiro e em outros lugares. Aqui tem tudo em ordem cronológica e também está atualizada a escatologia. Não tão como eu deveria atualizar, mas está atualizada bastante para o nosso tempo hoje. Aqui está tudo em ordem cronológica e estamos falando exatamente do que será o tempo do fim. E uma coisa que eu queria já deixar bem claro para os irmãos é que todo mundo está pregando que Jesus está voltando. Eu não estou acreditando muito nisso não, porque os sinais que Jesus disse que vem ou que não vem, são os que nós dissemos que ele vem. Ele falou: ouvireis de rumores de guerra, fome, peste, nação contra nação, reino contra reino, família contra família, mas isso ainda não é o fim, é apenas o princípio das dores. E existem 3 sinais poderosos que indicam a vinda do Senhor. E nesse sinal nós estamos envolvidos principalmente com missões. Porque lá em Mateus 24 ele vai dizer o seguinte: e este evangelho do reino será pregado a todas as nações, e então virá o fim. Você sabe por que ele não vem? Porque a gente não prega. Exatamente isso. Então, quanto mais retardamos pregar, mais ele demora a chegar. Tem um livro aqui chamado Finanças no Reino de Deus, que é a forma como Deus vê o dinheiro, que é diferente demais do que nós vemos. Tudo que você aprendeu acerca de administração financeira, você aprendeu de fora para dentro. Mas a Bíblia tem um compêndio maravilhoso que nos ensina acerca de como administrar as finanças. Tem um livro chamado Uma Vida com Propósito, e aqui eu trato sobre o propósito de Deus na nossa vida e como Deus pode fazer coisas extraordinárias. Principalmente eu falo de Salomão aqui, quando Salomão, que teve o encontro com Deus em 3 vezes em sonhos, e de repente se tornou agoreiro, feiticeiro, se desviou, estava lá Salomão matando criança, oferecendo a Moloque, e a gente pergunta como é que um homem tão sábio, que Deus apareceu para ele, faz isso acontecer, não é verdade? E exatamente é por causa das decisões que nós tomamos. E você é hoje exatamente o resultado da decisão que você tomou ontem. Tem muita gente sofrendo, muita gente vivendo mal casado, arrependido da vida, porque decidiu mal no seu passado. Então as decisões que você toma hoje é que vão dizer o seu futuro. Então nós somos hoje o resultado do que decidimos ser ontem. E aqui, batalha espiritual, a batalha como você nunca viu. Aqui nós falamos sobre a verdadeira batalha, o que a Bíblia diz, o que não diz, se existe, se não existe, quem é você, quem é Deus, quem é o Espírito Santo, quem é Jesus, que armas você tem, qual é a sua posição na batalha, que isso é muito importante entender, e que quem é o inimigo, principalmente, porque a gente às vezes falando e pregando, a gente exalta muito Satanás quando não deveria exaltar. E Satanás é um ser limitado, ele não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Ele não é onisciente, nem é onipresente, nem sabe o que você pensa, e nem pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Ele não pode estar aqui em Rio de Janeiro, ele tem que se deslocar de um lugar para o outro. Então a gente precisa saber que até o inimigo também tem limitações. E por fim, um dos livros principais que eu tenho aqui, chamado Família, Desenho, Princípio e Propósito. Esse livro eu trato sobre o modelo de Deus para a família, o desenho pelo qual o Senhor instituiu a família. Uma pergunta: Deus fez a família para dar errado? E por que não está dando certo? É exatamente porque a gente não entendeu o desenho, não é verdade? Essa construção aqui, pastor, está de parabéns. Eu acho que o senhor deve ter chamado um arquiteto, um desenhista, né? Um bom engenheiro para fazer isso aqui, para aproveitar o terreno, não gastar material e não desperdiçar dinheiro. A mesma coisa é quando nós vamos construir. Quando vamos construir uma família, a gente precisa primeiro entender o que Deus projetou para a família. E a Bíblia tem tudo que a gente precisa para ser feliz e para dar certo. E por que não dá certo? Porque a gente está casado sem Bíblia.
E aí começam os problemas, porque toda a administração do casamento e toda a ideia administrativa para o casamento vem de fora para dentro. E a gente tem que entender de dentro para fora, porque Deus criou um casamento para não terminar, para ser eterno, não é verdade? Infelizmente hoje, por qualquer coisa, o casamento está se acabando e nós parecemos que estamos iguais às pessoas lá fora. Então, meus irmãos, esses livros estão ali, se os irmãos desejarem, é o preço da revista, praticamente. R$30 cada livro, você pode levar, ficar à vontade. Quero abençoar aqui o pastor Clementino. Alguém pode pegar aqui para ele? Tem que chegar aqui abençoando. Peraí, o senhor é de finanças, o senhor está bem, então peraí, vamos de escatologia. Aqui, pastor Jailson, por favor, pastor Paulo, aí vocês dividem aí, depois quando ler vocês trocam, que é para aproveitar a leitura. Irmãos, vamos lá, Provérbio capítulo 24, versículo 11, e vamos ler e vamos começar. Sim, senhor, muito obrigado. Ele está dizendo que a família Barbosa agradece. O senhor tem Barbosa, Barbosa é da minha esposa, entendeu? Então acho que a gente é da mesma família agora. Então vamos ler, irmãos, Provérbio 24, verso 11, por gentileza. Vamos ler e vamos ver o que Deus tem para nós nessa noite. Ah, tem o Nildo aqui também, que faz tempo que eu não vejo aqui, Rio de Janeiro, né? Sobrinho de Robertinho. Prazer estar aqui com você também. Irmãos, Provérbio 24, 11 diz assim: livra os que estão destinados à morte e os que caminham todos os dias para a matança, vírgula, se os puderes retirar. Livra os que estão destinados à morte e os que caminham todos os dias para a matança, se os puderes retirar. Eu queria que você, num minuto rápido, curvasse a sua cabeça, porque eu vou falar aproximadamente 30 minutos, que é o tempo que eu tenho. Mas se o Espírito Santo não falar para você, não adianta. Não adianta eu estar aqui, tentar comunicar, falar algo da parte de Deus, e o Espírito Santo não falar com você, não adianta. Então eu queria que você orasse comigo. Vou pedir ao tecladista para aumentar um pouquinho o som, né? Para a gente poder orar. Curva a sua cabeça, Pai. Precisamos ouvir a Tua voz. É certo que já estamos ouvindo, Tu estás presente, mas nesse momento precisamos da Tua contribuição ainda maior. Nós estamos, Pai querido, numa conferência missionária, onde o Teu Espírito precisa ser Senhor da igreja e Senhor na igreja. Falar ao nosso coração e nos trazer de volta ao princípio que nós precisamos entender. Meu Deus, a igreja tem passado por alguns momentos difíceis, mas sabemos que o Senhor é um Deus que cuida de tudo, e esse dia de hoje foi marcado por Ti, juntamente com cada pessoa que aqui está. Hoje não é para aquele que não veio, é para aquele que está aqui. E que o Teu Espírito possa falar ao nosso coração, no mais profundo do nosso ser. Revela a Tua palavra para nós, Senhor. E enquanto falamos e administramos a Tua palavra, Te manifesta para renovar, para batizar, para curar, Senhor, enfermidades que há no nosso meio. Nós sabemos que o Senhor ainda é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E a Ti entregamos esse momento em Tuas mãos e Te damos glória, Senhor, antecipada, no nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Há muito tempo eu li um livro do pastor James Dobson, se eu não me engano, era Quando Deus Não Faz Sentido. Ele conta uma história interessante. Ele fala sobre um pai que trabalhava numa ferrovia, e o dever desse pai era acessar a transferência do trilho, para que o trem, quando viesse, ele pudesse ser transferido de uma linha para outra. E nesse dia ele estava em casa e teve que levar seu filho, um menino pequeno, muito alegre, muito brincalhão. O menino estava brincando e de repente, quando ele olhou, o menino não estava na cabine. E foi a hora dele fazer a mudança do trilho, para o trem poder virar a curva. Só que o trilho emperrou. E quando o trilho emperrou,
ele não conseguia fazer para poder sair de qualquer forma, e o filho viu que aquele trilho estava emperrado. E aí o menino, olhando o trem, foi lá e deu um toque no trilho, mas infelizmente o trem já estava muito em cima e passou por cima daquele menino. E o pai na cabine ficou lamentando, chorando a perda do seu filho. E quando ele estava chorando e lamentando a perda do filho que estava esmagado ali embaixo, ele observou que o trem passava e no vagão as pessoas estavam jogando cartas, tomando uísque, se divertindo, conversando, dançando. E Dobson, ele administra essa palavra dizendo o seguinte, que a humanidade está assim. Enquanto todos estão distraídos, estão envolvidos com seus próprios problemas, estão pensando em si mesmos e no que vão fazer de suas vidas, alguém foi esmagado ou está sendo esmagado, morreu para que eles pudessem continuar vivos, e eles não deram conta ainda que estão vivos, porque alguém teve que se sacrificar. Um pai teve que perder um filho, para que pessoas pudessem ser livres, pudessem sorrir e pudessem seguir em direção. Assim caminha a humanidade. Nós lemos no texto básico dessa conferência: como ouvirão se não há quem pregue, como pregarão se não forem enviados, né? E como crerão se eles não ouviram. E a verdade é que nós temos aqui muitas coisas importantes, como pregar, ouvir e crer. E isso é uma tarefa que pertence a cada um de nós, é uma responsabilidade toda nossa. Paulo, ele diz: como ouvirão se não há quem pregue, como crerão de quem não ouviram, porque se a pessoa não ouviu, vai acreditar em quê? E como pregarão se não forem enviados? E aqui está o compromisso dos salvos. Nenhum de nós foi salvo para viver com o glamour do castelo. Nós fomos salvos para poder fazer a vontade do Rei. Todos nós fomos salvos para salvar alguém. Todos nós temos uma responsabilidade grandiosa. Mas infelizmente, o que está acontecendo nessa igreja do nosso século, do século 21, que é uma igreja diferente de todas? Nós somos um povo diferente de toda a história da igreja que já passou por essa terra. Nós somos um povo muito envolvido com nós mesmos, com nossos problemas. Hoje, por exemplo, é uma conferência missionária. O mundo está agonizando. Nós estamos vendo como está o mundo. O certo é o errado. O errado está certo. Os nossos filhos estão sendo deturpados na escola. A escola está ensinando que o homem pode ser mulher, a mulher pode ser homem. Nas ruas nós não sabemos mais o que é um casal. Pode ser dois homens, podem ser duas mulheres. O mundo está todo virado, as pessoas estão egoístas, cada pessoa está pensando em si mesma. Os nossos cultos são cultos de satisfação própria, viraram cultos de satisfação, onde as pessoas vêm porque acham que a igreja é a lâmpada de Aladim. Você vem, faz 3 pedidos e o gênio tem que responder, dar a resposta ao que você está querendo. E se não responder, você vai procurar outra igreja que responda conforme a sua necessidade. Então nós temos uma igreja para cada tipo de personalidade. Infelizmente, nós estamos pregando para nós mesmos. E essa é a realidade. Os dons espirituais, quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, ou você lê a história da igreja, nenhum dom foi usado dentro da igreja. Os dons foram usados do lado de fora. Os milagres aconteciam na rua. A salvação se dava do lado de fora. Era uma igreja totalmente diferente. A igreja base que formou a nossa igreja. Mas hoje, infelizmente, parece que tudo é nosso, né? Tudo é nosso de uma tal maneira que não sobrou espaço para dividirmos com alguém. E nós estamos vendo as histórias, e as histórias parece que vão continuar
sendo histórias. Quando você volta para a Bíblia, para a palavra de Deus, você volta para cá, para esse livro, aqui tem sangue em todas as páginas. O seu Salvador sangrou de verdade. O historiador Flávio Sêneca, ele diz que quando Jesus carregava a parte da cruz, a trave, as vísceras de Jesus saíam pelas suas costas. Os apóstolos, todos eles morreram de uma forma absurda. Todos eles. Mas parece que os cultos oferecem prêmios. A igreja hoje recebe troféus, enquanto aqueles que viveram a história da igreja morreram, sangraram, foram apedrejados, cerrados ao meio, queimados vivos, uns jogados na jaula dos leões, na cova dos leões, como Daniel, outros numa fornalha ardente, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas a igreja hoje ganha prêmios literários. A igreja hoje parece que está subindo num pódio, e parece que todo mundo hoje é crente. Nós não temos muita diferença. Nós vestimos a mesma roupa do mundo. Nós vamos no mesmo restaurante que os mundanos vão. Nós somos amigos dos mundanos, porque temos política da boa vizinhança e achamos que temos que dar um testemunho para eles. Não, o nosso testemunho tem que ser diferente. O nosso testemunho tem que ser poder de Deus. Paulo falou que a pregação do Evangelho é poder de Deus. Mas nós não temos diferença. Na escola, no colégio, na faculdade, na vizinhança, as pessoas não querem nosso Jesus, porque não estão vendo Jesus em nós. E o que precisamos fazer? Precisamos voltar ao princípio. Alguma coisa quebrou em algum lugar, alguma coisa se perdeu em algum lugar. É como a história do machado de Eliseu. Eliseu está perguntando para a gente hoje: onde caiu o teu machado? Como a história do filho que se jogava no fogo e na água, de Marcos capítulo 9, e o pai falou para Jesus: ajuda a minha incredulidade. E Jesus olha para ele e diz: desde quando isso começou a acontecer? O mundo entrou na igreja, as ideias de fora se infiltraram em nós. Tudo hoje para nós, irmãos, é modelo, é jeito, é estratégia. Cadê o Espírito Santo? Para onde ele foi? Agora eu faço a pergunta de Elias para o profeta de Baal: será que ele fez alguma viagem? Será que ele saiu, foi para algum lugar? Ou ele continua habitando dentro de cada um de nós? Mas está faltando algo na nossa vida. Está faltando algo que nos mova, que nos impulsione e que possamos impactar esse mundo. Esse mundo ainda precisa ver quem somos nós. Hoje, jogador se diz evangélico, cantor se diz evangélico, ator se diz evangélico. É fácil dizer que é evangélico. É mole. Mas a igreja teve um princípio, teve um modelo. Desculpe a expressão, mas acho que se os apóstolos entrassem pela porta das nossas igrejas hoje, eles iam dizer o seguinte: vocês destruíram o que a gente construiu. Nós morremos por isso. Essa é a grande verdade do século 21. Mas eu não estou falando para vocês ou de vocês. Eu estou falando da igreja no mundo, que precisa acontecer algo, como aconteceu no tempo de Pedro. Olha que interessante. Pedro foi orar, aparece um anjo, revela a ele endereço, casa e o nome do lugar onde ele tinha que ir, né? E o outro lá está orando, dando esmolas, e está dizendo, aparece um anjo para ele e diz assim: ó, Pedro está vindo aí te visitar, Deus está fazendo um encontro. Coisa do Espírito. Aí Pedro vai. Quando ele vai, ele chega e diz: mas eu não sei o que eu vou falar, eu não tenho estratégia nenhuma. E aí
Pedro diz assim: mas quando eu comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como caiu sobre nós ao princípio. Ou seja, Deus usou o mesmo princípio que usou para o povo de Israel, para nós que somos gentios. Ele deu o mesmo Espírito para eles e o mesmo para nós. Paulo está dizendo o seguinte: assim como o Espírito Santo caiu no dia de Pentecostes, Deus criou um Pentecostes também na casa de Cornélio, para que todos nós pudéssemos desfrutar em nossos dias dessa presença. Então ele está dizendo: caiu sobre nós como ao princípio. Eu estive no cenáculo, já fui a Israel 6 vezes e não conheço quase nada, e toda vez que eu vou fico surpreendido com alguma coisa. Outro dia estava lá no Getsemane, ali no Getsemane não, no túmulo, Jardim do Túmulo, na casa de José de Arimateia, e nós conhecemos o pessoal que coordena ali, e eles sempre dão para a gente o material da ceia, para fazer uma ceia com o pessoal. E a gente começou a ministrar uma ceia, e de repente a gente começou a cantar assim, olha: bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. E de repente uma irmã foi batizada com o Espírito Santo, ali do lado do túmulo de Jesus. Pensa que experiência marcante foi para aquela mulher. E ali a gente não estava programando nada, mas a gente estava aliançado com Deus, o Espírito Santo coordenando a nossa vida. O mundo não sabe ainda quem é você. Ele não sabe o que Deus colocou dentro de cada um de nós. A gente tem medo aí do pessoal que é homem-bomba. A gente não sabia que os verdadeiros homens-bombas somos nós, né? Quando você lê Atos 1:8 e diz assim: e derramarei sobre vós a virtude, né, do meu Espírito. A palavra virtude é uma palavra grega, dynamis ou dinamis, que significa dínamo, dinâmico e dinamite. Dínamo produz força, dinâmico, incansável como o pastor Clementino, e dinamite, explosivo como os homens bomba. Os verdadeiros homens bomba somos nós. A verdadeira potência está aqui dentro. O mundo precisa conhecer o que um crente pode fazer quando ele está no domínio do Espírito Santo em sua vida. Irmãos, vocês lembram da era do Covid aí? Ficou feio o negócio. Eu vim aqui para São Paulo e eu encarei uma escuridão na pista que eu nunca imaginei. Não passava um carro. Eu estava indo para Limeira. Foi uma época de medo. Implantaram medo no mundo. E depois a gente passa a olhar as coisas e eu fiquei pensando: se uma pessoa espirrasse perto da outra, a outra era lixada, praticamente lixada, não é? Ninguém queria. Uma pessoa estava com uma máscara, passava perto, quando fazia assim, ó, a pessoa já corria, não ficava perto. Por quê? Ela tinha medo de pegar Covid e levar Covid para casa. Nós éramos para ser igual ao Covid. O Espírito Santo que está aqui em nós, quando a gente encostasse perto de uma pessoa, era para ela ficar impregnada, era para ela ficar cheia como nós somos cheios, era para a gente salgar a vida delas, era para a gente iluminar a vida delas, era para a gente transformar a vida delas somente em estar perto delas. Mas parece que isso não acontece hoje. Olha o que Jesus disse de nós. Ele disse coisa muito boa. Ele falou assim: vocês são a luz do mundo, e não se pode apagar uma luz. Ele não falou que nós temos luz, ele falou que nós somos luz. É diferente. Você já chegou em casa, ou vai chegar em casa daqui a pouco, está tudo apagado, que você não vai deixar a luz acesa para não gastar dinheiro. Mas está tudo escuro. E quando você tocar no interruptor, o que vai acontecer? A
treva vai ter que ir embora, não é? A escuridão não vai embora quando você acende a luz. E por que o pecador não deixa de ser pecador quando a gente chega? Por que o ímpio não deixa de ser ímpio quando a gente passa? Por que as pessoas que estão do nosso redor não mudam quando nós chegamos? Se nós somos a luz, tem alguma coisa errada. Sal, ele não falou que temos sal, ele falou que somos sal. Você já comeu uma comida bem salgada? Você não consegue comer, porque ela te maltrata. Já comeu uma comida sem sal? Você também não vai querer comer, porque ela não tem sabor. Então, se não tiver sal, não tem sabor, não tem gosto. Se tiver sal demais, estraga. Mas olha o que Jesus disse assim: vocês são o sal da terra. Ele não disse que nós temos sal, ele disse que nós somos sal. Então, onde nós chegarmos, o tempero do ambiente tem que mudar, o gosto das pessoas tem que mudar. Elas não podem ficar do mesmo jeito quando a nossa presença chega. Acho que talvez muita gente não entendeu sobre o que Jesus falou sobre sal. Isso serve para missões. Me fala alguma coisa boa sobre o sal. O sal serve para quê? Temperar, né? Para que mais? Salgar. Mais o que? Preservar. Mais o que? Dar sabor. Mais o que? Provocar sede, né? Mais o que? Então, vocês só entenderam teologia, né? Vocês nunca entenderam o que Jesus disse, na verdade. O que Jesus disse acerca do sal? Ele falou: se vocês são sal, ok. Me diz uma coisa: de onde se extrai o sal? E se você pegar o sal agora e jogar no mar, o que acontece com ele? O mar é o mundo. O sal somos nós. Sabe o que Jesus está dizendo? De onde eu tirei você, você não pode mais voltar. A ponte que você passou já foi dinamitada, não tem mais como voltar, você só tem que seguir em frente. Era o que Paulo dizia: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Crente não tem que olhar para trás. Qual é a diferença nossa da igreja apostólica? Dá vontade de chorar quando a gente lê o livro de Atos, né? E pergunta: o que houve com essa igreja? Será que foi só nesse tempo? Aí eu vou fazer como disse Salomão: o que é já foi e voltará a ser outra vez. Isso tem que voltar a acontecer. O Espírito que está em você é o mesmo que estava neles. O mesmo Espírito que estava em Paulo, Pedro, Tiago, João, está na sua vida também. E nós temos a revelação da palavra. Eu estava conversando com o pastor Paulo, ele disse: nós temos tudo: Deus, o Espírito Santo, Jesus, a palavra. O que nos falta? Prática. Acreditar em nós mesmos. Acreditar que a nossa vida tem muito mais do que aquilo que nós pensamos que somos. Acreditar que esse tesouro que está dentro de cada um de nós é um destino profético e vai nos levar a algum lugar. A qualquer momento vai explodir o que está dentro de nós e o mundo vai ter que conhecer, vai ter que saber. Hoje só te conhecem por fora, mas daqui a pouco vão conhecer quem você é, porque o que está dentro de você vai ressaltar através da pessoa do Espírito Santo. A igreja apostólica era envolvida com oração. Era uma igreja que orava, era envolvida com oferta. Eles não tinham tudo em comum. Dinheiro para eles não era problema. Isso é reino, é visão do reino. Eles eram envolvidos na unidade. Eles não mandavam 3, 4, 5 para um evento, vinha todo mundo. Não mandava 2, 3 representantes, todo mundo pegava, todo mundo era envolvido. E se a gente quer ver Deus bradar nessa terra, nesse lugar, tem que todo mundo se envolver. Não é 1, não é 2, não é 3, não é 4, são todos.
unidade em todos os padrões, propósito, ser envolvente. Olhava para a igreja hoje, primeira pregação de Pedro, nem dá para identificar, porque a Bíblia diz que eram quase 3.000. Eu não sei se era 2.999 em um anão, que era quase 3.000, né? Ou 2.999 em um baixinho. Mas não deu 3.000, era quase 3.000. E eles tinham o problema que a gente quer hoje. O problema que eles tinham era o que a gente quer. Eles tinham gente, mas não tinha templo. A gente tem templo, mas não tem gente. Olha, quase 3.000, daqui a pouco olhava, quase 5.000. Daqui a pouco era tanta gente que não tinha mais lugar onde botar. E não dependia de um lugar para colocar, porque Cristo veio habitar em cada vida. E todos nós somos essa habitação. Missões, como virão, né? Se não há quem pregue. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Tem como a gente fazer um omelete sem quebrar os ovos? Não dá, né? Tem como fazer o presunto sem matar o porco? Para fazer o presunto, o porco tem que morrer, tem que estar envolvido. Assim como os ovos precisam ser quebrados para estar envolvidos. Não tem como fazer a obra de Deus sem a vida do Espírito na nossa vida. Não tem como fazer a obra de Deus vivo. Você está vendo esse lugar aqui? Altar? Altar já diz, altar é lugar de gente morta. Quem está vivo aqui não produz nada, só quem está morto. É preciso morrer para poder trazer vida. E nós estamos muito comprometidos, irmãos. Nós estamos muito iguais. E nós não somos iguais. Nós somos diferentes. Nós temos o que ninguém tem. Podemos ter tudo, mas não podemos ter Deus e o mundo juntos. Eu estava começando minha carreira. Eu já era diretor de evangelismo da Assembleia de Deus da Ilha do Governador. E eu fui diretor de evangelismo de 18 congregações. A gente conseguia reunir nos trabalhos 2.000 pessoas no primeiro dia do ano. É um trabalho que eu comecei lá chamado Semana do Avivamento. E todos esses grandes pregadores que a gente conhece, passavam lá pela minha casa, almoçava, jantava comigo. Tenho muitos amigos. Entre eles, pastor Marco Feliciano e muitos outros. Arlindo Teodoro e muitos outros, pessoal de Camboriú. A gente conhece todo mundo. Mas a grande verdade é que você, quando está fazendo a obra e está envolvido, a sua mentalidade está em outro lugar. E quando eu saía da igreja à tarde, eu tinha uma moça que eu namorava, estava perto, querendo casar, e eu morava em Bom Sucesso, a igreja na Ilha do Governador, distava mais ou menos aí uns 45 minutos, 50. Como era depois das 10, e criaram um ônibus, chamaram Bacurau, um ônibus que passava 1h da manhã. E era o ônibus que eu pegava, porque era por causa do horário de saída da igreja. Que a gente acabava o culto, ia para a igreja orar, ficava orando, e acabava a oração. Às vezes a gente dormia na igreja, acordava de madrugada orando em cima do púlpito. A gente dormia em cima do púlpito. E a gente falava um para o outro, eu, pastor Alessandro e outros: onde é que você vai estar daqui a 5 anos? Quem vai ser você daqui a 10 anos? O que você vai estar fazendo daqui a 8 anos? A gente sempre perguntava de forma futura, porque a gente nunca acreditou de ficar estático. E teve um dia que eu saí, fui lá para a menina, tomei um café e peguei esse ônibus. E quando eu peguei, o ônibus estava meio vazio, eu sentei no meio do ônibus. E quando chegou na saída da Ilha do Governador, o Nildo conhece, perto do 24 BIP, saiu de trás da roleta um rapaz com um revólver 38, desse tamanho, prateado, na mão. Eu estava no meio do ônibus e à minha frente tinha um moço, um rapaz e uma moça, um casal. Ele parecia ser militar, que ele estava com uma mochila meia verde nas costas, camuflada. Não era camuflada lisa, toda, parecia CPM, alguma coisa assim. E aquele camarada passou por mim, olhou, e bem aqui na frente estava o casal. Ele chegou atrás desse homem e falou assim: vai morrer. Quando ele falou vai morrer,
Ele deu o primeiro tiro. Pá! Eu vi quando o sangue jorrou da nuca do homem para trás. E o povo começou a correr. E aquele homem foi caindo na minha direção e olhando para mim. Ele foi dando o último olhar para mim. E ele caiu de joelhos perto do banco que eu estava sentado. E eu me levantei do banco. Eu estava mais fininho nessa época. Pulei 2 bancos para trás. O camarada pegou o revólver, rodou o tambor assim. Chegou perto dele e deu mais um tiro entre o pulmão e o coração. Deu um tiro, todo mundo correu, saiu. Eu fiquei olhando. E eu vi quando aquele rapaz se levantou, olhou para mim e deu o último ai da sua vida. Ele fez ai, olhando para mim. Quando ele acabou de fazer aquilo, eu ouvi uma voz que dizia assim para mim: livra os que estão destinados à morte e os que caminham todos os dias para a matança, se os puderes retirar. Deus começou a falar comigo: eu estou permitindo que morra do seu lado, para que você entenda que você é um agente salvador. Aleluia. E aquilo mexeu muito com a minha vida. Mexeu muito. Certa vez eu ouvi o pastor Antônio Gilberto falando. E ele disse: nós deveríamos fazer um curso de evangelismo no inferno, para saber o que é alguém estar lá. E aí, quando a gente voltasse de lá, a gente voltaria afoito, falando de Jesus para todo mundo. O que não foi o caso do rico. Se você ler Lucas 16, 19 a 31, quando o rico abre os olhos, fechou para esse mundo, abriu, ele acordou numa eternidade diferente. Ele acordou no Hades. O Hades não é o inferno. O inferno nem inaugurado foi ainda vai ser. O inferno é o lago de fogo, propriamente dito. Mas aquele Hades já é um local de espera, um lugar onde as pessoas que morrem sem Deus estão indo ainda hoje. E lá no Hades a Bíblia diz que ele olhou e viu ao longe pai Abraão. A pergunta é: como ele sabia que era pai Abraão? A verdade é que ninguém vai para o inferno sem saber que está no inferno. As pessoas vão e sabem, porque fizeram suas escolhas. Porque Deus nem manda para o céu e nem manda para o inferno. Ele deixou uma escolha para cada um. E no fim do tempo Ele vai honrar a escolha que as pessoas fizeram. E Ele vai dizer assim: seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Foi essa a tua escolha. Deus respeita as escolhas. Mas Ele olhou longe e viu o pai Abraão. E Ele falou assim: eu estou sendo atormentado por essa chama. Então, se uma pessoa morreu, como é que está sentindo calor? Se uma pessoa morreu, como é que a pessoa está vendo melhor do que quando estava vivo? Que está vendo ao longe. E ele disse: pai Abraão, olha pelo menos a pontinha do teu dedo na água, para me refrescar a ponta da língua. Agora você vê um homem que era rico, né? Tinha de tudo, podia comprar uma cachoeira. Agora ele está pedindo para alguém molhar a ponta do dedo, para refrescar a língua dele. E ele não levou nada. Não levou nada. Agora ele começa a se preocupar. Ele diz assim: pai Abraão, avisa lá meus irmãos que estão do outro lado. Ele virou evangelista no inferno. Virou evangelista quando não podia mais ser. Ele virou um missionário quando não tinha mais condição. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Isso quer dizer que o inferno existe, embora não se pregue mais. Estão tendo um sublime lapso hoje. Mas não se prega mais sobre o inferno. O que a gente prega? Chave. Tem irmão, parece que é chaveiro, trabalha no chaveiro, tudo é chave. Vai virar chave, chegou a chave, toma a chave, deve fabricar chave. O outro disse: porta, deve ser marceneiro, né? Ah, vai abrir a porta vai abrir, a porta está lá. Gente, nós não precisamos de porta, porque a verdadeira porta está conosco. Jesus disse: eu sou a porta. Mas nós entendemos mal. Parece que estamos criando um evangelho dentro do outro. E precisamos voltar ao princípio.
Paulo falou para Timóteo o seguinte, ó: eu sei que tu tem uma fé não fingida, que herdou da tua avó Lloyd, da tua mãe Eunice, eu sei que habita em ti, mas eu falo para você, desperta o dom que há em você. Em algum momento, Timóteo enfraqueceu. Em algum momento Timóteo entrou nesse estado de mornidão, mas Paulo está dizendo para ele, a fé ainda está aí. A fé veio de gerações, chegou até você, ela está na sua vida. Desperta o dom que há em você outra vez, não deixa a chama apagar. E às vezes nós temos tudo para dar certo, irmãos, não é? Você imagina Judas, tinha tudo para dar certo, né? Ele andou com Jesus, orou com Jesus, dormiu com Jesus, fazia milagre com Jesus. Podemos dizer que ele beijou a porta do céu e não entrou. Ele tinha tudo para dar certo, mas um momento tirou ele daquela presença, e você não pode deixar isso. Fala assim: existe um tesouro dentro da minha vida. Diga assim: eu tenho algo que Deus colocou aqui. Fala aí, por favor, me ajuda aí. Diga: eu tenho algo que Deus colocou aqui. Tem algo dentro de você. Você não está aqui à toa, isso não aconteceu por acaso. Essa conferência foi marcada e Deus botou teu nome para você estar aqui agora. Sabe, você deixou tudo para estar aqui e é com você o mistério. Tem alguma coisa dentro de você que Deus está querendo tirar para revelar para o mundo, para apresentar ao mundo e para você mudar hoje. Quero que você entenda o seguinte: dentro de Jacó tinha Israel. Deus precisou quebrar o Jacó para tirar o Israel que estava dentro dele. Dentro de Simão, quando Jesus conheceu Simão, que encontro tremendo, né? Lá em João capítulo 1, ele diz assim: tu és Simão, mas tu serás Pedro. Você nunca fica do mesmo jeito quando conhece Jesus. Ele conhece você de um jeito, mas ele apresenta outra pessoa dentro de você. Ele te apresenta um destino, e o teu destino já está dentro de você, já foi colocado aí, e a qualquer momento vai explotar em você. Ele disse: tu és Simão, mas tu serás Pedro. Tu serás Pedro. Eu gosto disso. Sabe o que quer dizer Simão? Cana movível, personalidade frágil. Sabe o que quer dizer Pedro? Pedra tirada da rocha. Quem é a rocha? Sabe o que Jesus estava dizendo para ele? Tu vais ser um pedaço de pedra, como se fosse retirado de mim. Sabe o que tu vai ser? Uma representação minha na terra. Tu vai passar e vão ver que tu é uma parte de mim que está caminhando. E um belo dia Jesus faz a pergunta que até nós não sabemos responder hoje. Ele diz: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns dizem que tu és Moisés, outros dizem que tu és Isaías, Jeremias, um dos profetas. E ele diz assim: e tu, Pedro, quem você diz que eu sou? Pedro olha para ele e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que é que Jesus fala para ele? Não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu. E aqui está o problema, irmãos. Aqui está o problema. Deixa eu contar uma coisa para vocês, que a gente não vai ler muito isso em livros de teologia. Só quem poderia conduzir ao Pai era Jesus. Jesus disse: eu e o Pai somos um. As palavras que eu falo são as palavras de meu Pai. Eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. E por fim ele disse: ninguém veio ao Pai senão por mim. E nesse dia aprove o Pai não falar com o Filho, e passou direto. E nesse dia o Pai passou por Jesus e falou com Pedro. Aí Jesus disse assim: ué, não foi carne nem sangue, foi meu Pai. Bom, mas já que meu Pai falou para você, então eu vou dizer o resto. Tu és Pedro, a pedra. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, a minha casa, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E desde agora eu te dou as chaves do reino, e tudo que tu ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar no céu será desligado na terra. Sabe o que ele está dizendo para Pedro? Você vai ser igual a mim. Você vai ter o poder da vida e da morte. Você vai ligar e vai poder desligar. Você vai fazer e vai acontecer, e eu vou assinar embaixo. Vem Ananias.
Ananias com Safira, Pedro liga e mata. Falou, você vai expirar e vai morrer. Não era fácil para Pedro matar e também dar a vida. Isso é evangelho, é o poder do Espírito Santo. Não é eu orar por você, você ir para casa do mesmo jeito, ainda ficar com raiva de mim. Esse é o poder do Espírito Santo, manifestação do poder de Deus. É o que precisamos para missões. Ananias e Safira são mortos. Só que Pedro vai na casa de Enéas. Enéas está 8 anos paralítico. Que coisa incrível. E diz que os irmãos se reuniam na casa de Enéas. É como a gente. Nós estamos acostumados a ver o paralítico. Estamos acostumados a ver o cego. Estamos acostumados a viver sem glória. Estamos acostumados apenas a parafrasear a história que está na Bíblia. Falamos do cego de Jericó. Aí foi cego que Jesus curou. E dizemos, Deus vai curar a tua cegueira espiritual. Aqui não é cegueira espiritual, era um cego de verdade. Pregamos sobre o paralítico e dizemos, a tua paralisia espiritual vai acabar. Não tem paralisia espiritual, era um paralítico de verdade. Estão mudando a veracidade da palavra. Quando ele chega na casa de Enéas, todo mundo reunido, ele disse assim, olha que coisa difícil de fazer. Enéas, o Senhor te dá saúde. 8 anos paralítico, Enéas levanta da cama. Não teve línguas estranhas, não teve sapateado, não teve roda-roda, não teve combo, que nem a pessoa fala aí, né? Que o pregador completo tem que ter combo. Nada disso, irmão. Era a presença do Espírito Santo. Ele era Senhor da igreja, Senhor na igreja, e habitava na vida das pessoas de verdade. Aí Pedro vai para outra cidade. Quando chega lá, disseram assim, Pedro, a irmã morreu. E é fácil você visitar uma pessoa que morreu. Vai lá orar pela família, para Deus confortar a família. Aí Pedro chega lá, Dorcas está morta. Irmão, o Enéas já foi um negócio legal demais, né? Aí chega em Dorcas, está morta, Dorcas. Aí falou assim, Dorcas, desperta. Aí Dorcas, oi Pedro. Pedro sai do quarto de mão dada com Dorcas. E aí, irmão, eu falo para você, pelo amor de Deus, nós temos que voltar a esse tempo. A igreja precisa querer voltar a esse tempo. Será que você não tem desejo disso? A minha oração, eu falei para você que se o Espírito Santo não falar, não adianta a gente pregar. Não adianta. Dentro de Jacó tinha Israel. Dentro de Simão tinha Pedro. E dentro de Saulo tinha Paulo. Tem sempre algo dentro de nós que Deus quer revelar para o mundo. Você lembra da conversão de Paulo? A irmã foi falada aqui ontem, ela disse, alguém tem que derrubar alguém do cavalo. Eu não sei se ele estava de cavalo, de camelo, não sei como ele estava, mas ele caiu. Só que é interessante, porque a Bíblia diz que uma luz brilhou. Agora, quando a luz brilha, é para quê? Não é para iluminar a gente? Com Paulo foi diferente. A luz iluminou ele, ficou cego. Deus falou assim, eu vou te cegar para tudo que tu está vendo, mas vou te iluminar para aquilo que tu ainda não viu, que tu ainda não conhece. Eu vou fazer de você algo tremendo, Saulo. Ele foi iluminado para ficar cego. E ele estava indo matar os crentes, não é? Com o que ele estava na mão? Com o quê? E o que ele escreveu depois disso? Deus vai usar o que você fazia de ruim para fazer de bom, vai transformar a sua vida. Tem sempre alguma coisa dentro de nós que Deus quer usar. Alguém olhou para Saulo e disse assim, não queremos esse homem aqui não, isso é um assassino em série. Aí Deus falou, não olha para o exterior, não olha para o que você está vendo dentro desse homem que você está dizendo que é assassino. Sabe o que tem dentro dele? Tem Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Tito, Filemão, tem 13 cartas do Novo Testamento. A gente tem que entender que há tesouros lá fora que precisam ser sacados por nós.
Eu vou terminar porque a hora passou. Já acabou meu tempo todo. Então, meus irmãos, o que é que está em jogo em fazer missões? Está em jogo que, se você não ganhar almas, e se você não fizer uma grande obra para Deus, você não vai ter nada lá na eternidade. Você vai chegar lá durinho, e vai ser muito triste você ser rico aqui, como tem muita gente hoje que está rica, tem avião, tem carros e mais carros na garagem, tem carro que nem usa, tem dinheiro, mas não faz nada, e está achando que vai ficar aqui. É como foram entrevistar o Rockefeller, família dele depois dele morto, e alguém perguntou para um familiar, disse: o que Rockefeller deixou? Aí o rapaz falou assim: deixou tudo, que ele não levou nada, e não vai subir nada, vai tudo ficar aqui. Então, sabe, a eternidade está em jogo. A eternidade vale mais do que qualquer riqueza que tem aqui. Quando Jesus chegou diante daquele jovem rico, a condição foi a seguinte: deixa tudo que tu tem, vende tudo, reparte com os pobres, e olha o que Jesus falou: tu terás um tesouro na eternidade. Sabe o que Jesus estava dizendo? Vai ter uma eternidade, e quem chegar lá vai ter que depositar aqui, porque quando chegar lá sem depósito aqui, vai chegar lá sem nada. Aqui é igual esses políticos falsos que a gente tem nas Ilhas Caimã. Eles têm conta, bota o dinheiro lá, só ele sabe a senha. O evangelho é parecido. Tem uma ilha Caimã espiritual, santa. A gente vai depositando com obras aqui, para receber o tesouro quando chega lá. Então é muito mais do que você ser impulsionado ou obrigado a fazer alguma coisa. É que você não foi criado para viver aqui, você foi criado para viver na eternidade. E quando você chegar lá, você precisa entender que você tem que ter fundos ao chegar lá. Deixa eu contar uma coisinha rápida. Bem rapidinha. Eu sou professor de escatologia, né? E uma das coisas que eu gosto é de falar de fim dos tempos. E eu estava pregando. E o engraçado é que Paulo, quando ele fala sobre as nossas obras, em 1 Coríntios 3, ele diz o seguinte: que nossas obras serão julgadas, passarão pelo fogo. E ele diz: mas a obra de alguém que sofrer detrimento, o tal será salvo, mas não receberá galardão. Então tem obras de madeira, palha e feno, ouro, prata e pedras preciosas. O ouro, a prata e pedras preciosas são metais que pode passar pelo fogo, vai derreter, mas não vai perder a consistência, nem perde o valor, está lá. Mas madeira, palha e feno, imagina você, com madeira, palha e feno, passando no tribunal, um portal de fogo você passa. Quando você acaba de passar, do outro lado só tem cinza. Qual foi a imagem que eu tive? Eu quero terminar aqui, queria que você ficasse de pé. A imagem que eu tive é essa. Imagine você na Times Square, em Nova York, sem nem $1 no bolso. O que adiantou estar na Times Square? Você vai ver todo mundo comendo, não vai poder comer. Você vai ver todo mundo se divertindo, não vai poder se divertir. Você está na Times Square, mas você não é ninguém. Paulo diz: se a obra de algum sofrer detrimento, o tal será salvo, como que pelo fogo, mas não receberá galardão. E aí eu pergunto para você: o que adianta ir para a eternidade sem nada? Então a gente precisa fazer uma revisão na nossa vida e ver que nós não estamos produzindo por aquilo que dizemos que acreditamos. E por fim, eu li a biografia, escrevi, de Charles Grandson Finney, e eu fiquei muito admirado com Finney. Ele era um advogado,
E como advogado ele fazia muitos trabalhos. Só que ele era um camarada duro de se converter, porque era muito inteligente. Ele sabia muito, ele discutia acerca da palavra com qualquer cristão da sua época. E quando ele queria orar, com vergonha, ele ia para dentro da mata, para que ninguém visse que ele estava orando. E um dia ele leu Romanos, sobre arrependimento e fé. E quando ele entrou dentro da mata, algo mexeu na alma dele, de tal maneira que ele começou a chorar compulsivamente. E algo disse para ele: você vai para o inferno. Ele ouviu uma voz que dizia: você está indo para o inferno. E naquele momento ele sentiu como se o inferno, o chão, tivesse abrindo e fosse tragá-lo. Algo muito tremendo, uma experiência pessoal muito grande. E naquele momento ele se rende a Deus, dentro daquela mata. Dentro daquela mata ele volta para o escritório. Quando ele volta para o escritório, o chefe dele não havia chegado e ele foi acender a lareira. Quando ele acendeu o fósforo para a lareira acender, veio o fogo do Espírito Santo e batizou ele naquele momento. O chefe dele chegou e disse assim: Finney, nós temos muito serviço a fazer. Ele disse: chefe, me perdoa, mas eu tenho outra obra para fazer. Eu tenho outra causa para advogar, e não é mais a causa desse mundo. Eu vou advogar a causa de Deus. Ele disse: mas o que aconteceu com você? E Finney começou a retratar a sua história. O seu chefe sentiu como se o chão estivesse abrindo, sua alma sendo tragada pelo inferno. E o seu chefe se rendeu a Jesus Cristo naquela hora e aceitou Jesus. Desde então Finney começou a pregar e começou a anunciar o Evangelho. E sabe, irmãos, a Grã-Bretanha foi ganha para Jesus. Os políticos aceitaram Jesus. Os bombeiros aceitaram Jesus. Os policiais aceitaram Jesus. Os professores da escola aceitaram Jesus. As pessoas que eram profissionais de rua aceitaram Jesus. Toda a Inglaterra se converteu por causa de um homem. De um homem. E um belo dia, ele estava pregando numa cruzada. Os lenhadores vieram de balsa, 30 homens, e chegaram ali na sua cruzada e foram assistir, e depois voltaram para a floresta para cortar madeira. 3 meses depois mandaram uma notícia para Finney e disseram: senhor Finney, eu queria que o senhor viesse aqui para poder batizar em águas. Os irmãos se converteram. Ele disse: como? Não tinha uma Bíblia, não tinha ninguém para discipular, não tinha ninguém para falar de Jesus. E quando ele foi lá, que entrou na floresta, sabe quantas pessoas tinham para batizar? 3.000 pessoas. O Espírito Santo lambeu a vida de Finney, e o Espírito Santo lambia a vida de quem Finney falava. E essa mesma unção continua na nossa vida. A história ainda é a mesma. Deus não mudou. Ele ainda conta com você. Ele ainda conta com essa igreja aqui de Guarulhos. Ele conta com a sua vida. E você não é uma pessoa qualquer. Você está aqui porque você é especial. Ele está te convocando nessa noite. Eu quero terminar com essa oração. Minha hora passou, desculpa, perdão. Perdão, pastor. Mas eu queria orar por você. E se por acaso você sente o chamado, e sente que você precisa mudar e quiser vir aqui na frente, vem. Não tenha vergonha não, porque eu já fiz isso muitas vezes. E eu vim mesmo, porque eu acreditei que Deus podia mudar a minha vida. E eu preciso do Espírito Santo todos os momentos do meu viver. Tem mais alguém? Eu estou orando para você mudar de vida. Eu quero orar para que o Espírito Santo invada a sua vida de tal maneira que as pessoas não conheçam mais você quando você passar por aí. Eu sei que você que já tem um chamado que precisa ser reativado, seus dons pararam, você está travado, está travada. É com você essa palavra. É você que eu estou chamando. É rápido, gente, que a gente vai terminar.
Eu sei que crente espera vir um, depois vem outro, mas vem logo. Não espera não, porque é com você. Não tenha vergonha de vir, porque o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida. Você vai começar a ver coisas diferentes acontecendo. Pessoas que você nunca viu batendo na tua porta, pedindo para você orar. Pessoas querendo salvação, batendo na sua porta, te procurando. Eu sei que o Espírito Santo está falando. Eu sei que Ele está te convocando nessa noite. E eu sei que a palavra é para você. Então vem logo. Vem logo que eu vou embora para o Rio de Janeiro. Mas o Espírito vai continuar com você. É o Senhor. É você, meu irmão. É você, minha irmã. E você que está aí, você sabe que é com você? Coloca a mão no teu coração. Estende a tua mão para cá. Deus está levantando um exército, irmão. Deus está levantando um exército de pessoas que ainda querem sentir o Espírito Santo. O Espírito Santo vem nesse lugar. O Espírito Santo renova a nossa fé, renova a nossa vida. Espírito Santo, oh Espírito de Deus, assim como aconteceu na casa de Cornélio, faz isso outra vez. Faz isso outra vez. Traz de volta a tua glória. Traz de volta a tua presença. Traz de volta a tua verdade. Oh, Espírito Santo, renova a tua igreja, viva a tua obra. Aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos por todo esse trabalho, por tudo aquilo que o Senhor fez em nossas vidas. Deus, esse povo que está aqui todo procurando te agradar, procurando entrar na tua presença para fazer melhor a tua obra. Pai, leva-os em paz nessa noite, meu Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, aguarde só um minutinho aí, os irmãos para tomar os seus lugares. Nós já vamos encerrar. Queremos agradecer. Nós não temos mais tempo para nada, irmãos. Tudo que tiver ainda está suspenso. Acabamos o tempo. Nós queremos agradecer a toda a diretoria do campo que esteve nos apoiando. Agradecemos aos nossos diretores de missões e todas as regionais. Agradecemos a toda a equipe empenhada lá na portaria. Todos os irmãos que vieram prestigiar e participar dessa conferência e serem treinados para o melhor trabalho. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Agora o nosso pastor presidente para orar encerrando. Pastor presidente, está subindo, vai estar orando encerrando. Então a irmã aqui querendo entregar uma bênção a alguém aqui, então rapidamente, a irmã tem 1 minuto. Pode ser até para o presidente, ela tem 1 minuto aqui para entregar, porque acabou o tempo, os irmãos estão cansados. Eu sei que vão para longe, então 1 minuto, só tem 1 minuto para encerrar. Eu saldo a igreja na paz do Senhor, amém? Eu não pude deixar de ter essa oportunidade, porque esse Deus tocou no meu coração para abençoar um irmão. Só que o mês passado eu não tive pagamento. E eu orei, eu falei, mas como eu vou fazer isso? Aí eu conversei com o irmão falou para mim, vamos fazer um rateio. Aí eu conversei com os irmãos da regional, voluntariamente os irmãos me ajudaram. Eu vou deixar aqui, rapidinho. 1 Crônicas 29:9 diz: e o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. E Deus tocou no meu coração, porque esse irmão, ele faz a obra de Deus com tanta alegria, com tanto amor. Eu estive na Bahia com ele, do lado dele, e eu comecei a chorar e ver, eu falei, gente, realmente o que esse irmão faz é com a maior simplicidade e humildade, igreja. E eu quero agradecer a Deus pela essa oportunidade que Ele me deu. Eu consegui comprar lá no shopping, na FMW, e eu quero dar aqui para o Jailson, de presente, em nome de toda a regional. Regional 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deus abençoe. E todos os pastores, bastante pastor também. A salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém. Pastor Jailson. Amém. Deus abençoe a toda a equipe de missões que se empenhou por essa bênção.
recebo com muita alegria. Pastor Paulo Roberto Serrano, rapidamente, porque peço desculpa aos irmãos pelo horário. Os irmãos sabem, conferência é um pouco cansativa mesmo, culto de missão é um pouco cansativo, mas nós estamos felizes com todos vocês terem nos tolerado. No final, passa na cantina, quem está com fome já, 2 pastéis por R$10 lá e um copo de refrigerante. Aproveita que tem muita coisa lá. Amém. Meus irmãos, em nome do nosso presidente, pastor Clementino de Oliveira Barbosa, queremos agradecer todos os irmãos, em nome da diretoria, que Deus seja louvado, nosso muito obrigado, Deus abençoe a todos. Tem o livro do pastor Paulo Calaquian, que está sendo usado para o evangelismo e o discipulado, amém? Receba a bênção do Senhor, que o amor de Deus nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo, seja com a sua igreja e nela permaneça para sempre. Amém. Deus abençoe, meus queridos. Vamos com Deus.